O Estado se sustenta por si só. A força da economia israelense é um reflexo da força e resiliência do povo de Israel, de nossas forças vitais saudáveis, de fé, iniciativa, inovação e determinação. Entramos na campanha contra a cabeça da serpente com uma previsão de receita revisada para cima, com um aumento de cerca de 21 bilhões de shekels em comparação com a previsão original, como resultado da força da economia e da implementação de nossas medidas e políticas responsáveis ao longo dos meses de guerra e dentro do âmbito do orçamento do Estado para o ano de 2025. O aumento das receitas, juntamente com uma gestão fiscal cuidadosa, permitiu que entrássemos na crise a partir de uma posição de força, com uma reserva orçamentária significativa projetada exatamente para momentos como este, para que agora possamos responder rapidamente, absorver choques e garantir a estabilidade econômica, mesmo em condições de incerteza. A campanha atual contra o Irã certamente apresenta desafios, mas também cria diversas oportunidades. No longo prazo, esperamos uma redução de riscos estratégicos significativos e desenvolvimentos positivos que fortalecerão a posição de Israel no Oriente Médio e, como resultado, reforçarão seu poder e resiliência, tanto em termos de segurança quanto econômica e politicamente. Como vocês já sabem, estamos nos preparando para esta campanha há vários meses. Como ministro das Finanças, além de trabalhar em parceria com uma equipe de ministros que supervisionou de perto a operação dos preparativos, liderei o Ministério das Finanças para que se preparasse da melhor forma possível para atender a todas as necessidades, tanto na linha de frente quanto na retaguarda. Nossa principal prioridade é cuidar dos nossos cidadãos cujas casas e propriedades foram danificadas pelos mísseis iranianos. A Autoridade de Imposto sobre Propriedade está operando com 100 equipes, das quais 82 já estavam em campo hoje. É importante enfatizar que ontem havia 46 equipes. Hoje, já há 80 equipes presentes em todos os locais de destruição, lidando com reivindicações e prestando assistência. Quero esclarecer um ponto aqui sobre a dificuldade de nos prepararmos. Afinal, tivemos que manter tudo em segredo. Não pudemos recrutar avaliadores, engenheiros e equipes com antecedência porque precisávamos manter o segredo. Tivemos que surpreender os iranianos para que a operação fosse bem sucedida, os cientistas, e para conseguir frustrar toda a infraestrutura militar criminosa deles. Mas, em um tempo muito curto, conseguimos recrutar centenas de funcionários, trabalhadores da autoridade fiscal e outros membros do Ministério para oferecer a melhor resposta possível. Desde sábado às 4 horas, nossas equipes já atenderam 1.583 solicitações de indenização por danos diretos decorrentes dos ataques no Irã. Estamos auxiliando 2.775 moradores que foram evacuados de suas casas. A maioria ficou hospedada em hotéis pelas autoridades locais, um acordo entre a Autoridade de Imposto sobre Propriedade e o governo local. Ajustamos no sábado, conforme os acontecimentos se desenrolavam, e seguimos oferecendo suporte até hoje. Identificamos 24 estruturas, prédios destinados à demolição. No nosso centro de atendimento trabalham 150 atendentes que desde sábado lidaram com 12.000 ligações, com um tempo médio de espera de 10 minutos. Claro que aproveito a oportunidade para agradecer ao chefe da autoridade tributária, Shai Aharonovich, ao Amir, diretor do Imposto sobre Propriedade, e realmente às centenas de gerentes e funcionários da autoridade tributária que, como se costuma dizer, estão muito experientes depois de um período de guerra tão longo. Gostaria de agradecer ao ministro do Interior, meu amigo, ao diretor-geral do Ministério das Finanças, ao diretor-geral do Ministério do Interior, aos chefes das autoridades e à liderança do governo local. Na verdade, vemos a força do governo local, dos prefeitos, a capacidade exemplar de serviço dos funcionários municipais, juntamente com o comando da Frente Interna, com o pessoal do Magen David Adom e todas as equipes de resgate e emergência. Com a ajuda de Deus, vamos aprofundar a cooperação entre o governo central e o governo local. Vejo isso como uma combinação vencedora em benefício do povo de Israel. Os programas de seguro comercial foram prorrogados para garantir a continuidade das importações e exportações. Concedemos prorrogações de prazo para a entrega de relatórios às autoridades fiscais. Transferimos orçamentos imediatos para as autoridades locais afetadas, a fim de fornecer uma resposta inicial no local. A atividade de financiamento e emissões continua normalmente, e é preciso dizer a verdade. Os investidores continuam a demonstrar confiança em nossa economia. Só hoje, a emissão semanal de títulos pelo contador-geral arrecadou 2.750 mil de shekels diante de demanda de quase 13 bilhões. Falamos de uma razão de cobertura de quase 5 vezes. E aqui também quero enfatizar,
Emitimos títulos hoje pelo mesmo preço que na semana passada. Antes desta guerra e séries de shekel de 3 anos, até mesmo a uma taxa 0,2 pontos percentuais menor, e este é mais um sinal claro da força do mercado israelense e da confiança sem precedentes que investidores locais e internacionais depositam na economia do Estado de Israel, mesmo em tempos de emergência. Com a experiência que acumulamos durante a Guerra Espadas de Ferro, e mesmo antes, durante a crise do coronavírus, sabemos que uma compensação eficaz para empresas e trabalhadores precisa ser precisa e direcionada. Agora também estamos trabalhando em coordenação diária com as organizações de empregadores e a central sindical, monitorando de perto o estado da economia para identificar onde é necessária uma resposta. E prepare-se para fazê-lo com responsabilidade, com a discrição e a precisão necessárias. Digo aos cidadãos de Israel, todos os mecanismos de assistência estão disponíveis. A experiência foi acumulada, as ferramentas orçamentárias e operacionais estão à nossa disposição e faremos uso delas sempre que necessário. Este é um procedimento simples e acessível no site da autoridade. Peço ao público que acesse o site, dedique 5 minutos e verifique essa possibilidade. Vocês simplesmente inserem os bens que possuem de forma geral e veem facilmente se o valor deles ultrapassa o limite permitido por lei. E então, realmente por um valor simbólico, vocês podem, com uma ação rápida, garantir para si mesmos tranquilidade e segurança. Tomara que não seja necessário. Também no setor público estamos fazendo tudo para garantir a continuidade do funcionamento ideal e prestar serviço aos cidadãos de Israel. Estamos permitindo o trabalho remoto e tentando oferecer o melhor serviço possível aos cidadãos de Israel. Em relação ao restante da economia, estamos trabalhando em conjunto com o comando da Frente Interna, dentro de uma equipe interministerial que lideramos para possibilitar o retorno gradual das atividades econômicas já nos próximos dias. Acredito que operar apenas com indústrias essenciais é uma definição muito antiquada, que não oferece uma solução adequada. E isso, é claro, sujeito às condições de proximidade a áreas protegidas e assim por diante. É possível e necessário reabrir a economia e permitir um funcionamento mais amplo do que o que está em vigor atualmente. Estamos dialogando sobre isso, aqui, inclusive hoje com o comando da Frente Interna. Espero que consigamos, eu digo aqui, um sentimento pessoal, do fundo do coração, como judeu, como israelense, como servidor público e como ministro das Finanças. Eu ouço, com meus próprios ouvidos, o bater das asas da história e sinto o peso da responsabilidade que recai sobre meus ombros neste momento. Vejo que é imensa, tanto na participação de seus filhos na guerra, quanto no meu papel de proteger a economia, o sustento e a estabilidade dos cidadãos de Israel. Pois nossa força não é medida apenas por tanques e indústrias, mas principalmente por uma fé sólida. Fé, não só tanques e no fundo, ela vem do nosso compromisso uns com os outros, do nosso compromisso mútuo. Continuaremos, com a ajuda de Deus, a agir com responsabilidade, coragem, determinação e fé. Enfrentaremos todos os desafios e sairemos deles fortalecidos econômica, militar e nacionalmente. Eu sou Israel Vivo. Muito obrigado. Antes de tudo, vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Vamos fazer aqui todas as perguntas que forem pertinentes. O ministro Smotrich está falando agora sobre guerra. Acho que está dando para ouvir bem, não é? Com as câmeras ligadas. O ministro Smotrich está falando agora sobre as pressões que o Irã está exercendo e exigindo o fim da guerra, pedindo para encerrar a guerra. O Trump também diz que está recebendo mensagens semelhantes. Estamos caminhando para o fim da campanha. O Irã está perdendo. O Irã está em apuros e essa dificuldade só vai aumentar porque as nossas operações, as operações das FDI, vão se intensificar cada vez mais. E quero enfatizar, nós vemos o dano causado pela queda dos mísseis e entendemos contra o que estaríamos enfrentando. O Irã, na verdade, atualmente ela tem produção de 100 mísseis por mês e está aumentando rapidamente. O plano era triplicar isso até março de 2026, atingindo 300 mísseis por mês. Isso significa 3.600 mísseis por ano até meados do próximo ano. Você imagina, ministro Smotrich, você diz que tudo está coordenado com os Estados Unidos. Eu pergunto, qual é o ponto de entrada dos Estados Unidos no ataque? Sabemos que eles nos ajudam a interceptar os mísseis no ataque contra o Irã. E a segunda pergunta, como membro do gabinete, eu pergunto, pelo que você sabe, nós conseguimos sozinhos eliminar e destruir o programa nuclear iraniano. Ou vamos precisar dos Estados Unidos? Olha, eu não quero falar em nome do presidente dos Estados Unidos. E mais uma vez, tenho grande respeito pelo presidente dos Estados Unidos e por suas decisões. Ele tomará as decisões que acredita serem certas e boas para os Estados Unidos. O que posso dizer é que estamos convencidos
e dizemos isso aos líderes de todo o mundo, que estamos conduzindo esta grande guerra contra a cabeça da serpente iraniana como a linha de frente do mundo livre e ocidental como um todo. O Irã não ameaça apenas o Estado de Israel. O Irã diz que nós somos o primeiro alvo. O alvo principal são os Estados Unidos, o Ocidente, todo o mundo livre. Nós, como mensageiros do mundo livre, estamos queimando esse mal do mundo. Por favor. É possível? Ministro Smotrich, se você pudesse explicar melhor. Você tocou um pouco no assunto. Ainda não existe um plano de compensação para empresários, pequenas empresas e autônomos? Se sim, qual é o plano? Elas começam a entrar em colapso em caso de guerra? E segundo, se você pudesse nos dizer qual é o custo da guerra com o Irã, conforme estimado pelo Departamento do Tesouro, e como o dinheiro virá disso? Como? De onde vem o dinheiro? Bem, antes de mais nada, é importante que eu diga às empresas em todo o Estado de Israel, a economia são vocês. Muito obrigado pelo que você faz. Falei antes sobre a força da economia e sobre o seu vigor, desse valor de 18,18 bilhões de shekels. Fiz isso muito rápido. 2 semanas após o início da guerra, depois de 7 de outubro, eu já tinha um plano acordado, coalizão e oposição. Acho que terminamos a legislação em 3 leituras no início de novembro e até que os sistemas fossem abertos era possível enviar os pedidos em 15 de novembro. O sistema já estava funcionando, a legislação, regulamentos, sistemas de informática, realmente IA, digitalização, para podermos corrigir. Acho que até hoje tratamos de mais de 800 mil reivindicações de empresas por danos indiretos. Claro, isso mudou de tempos em tempos. Sim, você se lembra que até o final de dezembro tínhamos o modelo de despesas elegíveis em todo o país. E depois, de acordo com as diferentes regiões, rotas de faturamento, rota verde, rota vermelha. Mas posso te dizer que conversei esta manhã tanto com Dovi Amitai quanto com Ahmad Bar David e montamos uma equipe conjunta que vai se reunir todos os dias, analisar os dados, analisar os números. Eu olho nos olhos dos cidadãos de Israel e digo, nós não vamos deixar vocês sozinhos. Nós estaremos aqui novamente para definir exatamente qual modelo é o mais adequado, se agora devemos criar um caminho de despesas dedutíveis, tal percentual, outro percentual, faturamento, regiões, licença não remunerada ou não, encurtar prazos. Por exemplo, em um futuro muito próximo teremos a oportunidade de conversar detalhadamente com você a respeito de um tema de suma importância, o orçamento da defesa nacional. Este é um tópico que exige uma análise aprofundada e uma compreensão abrangente, pois impacta diretamente a segurança e a soberania do nosso país. A discussão sobre a alocação de recursos para as Forças Armadas e para a infraestrutura de defesa é complexa e multifacetada, envolvendo não apenas aspectos financeiros, mas também estratégicos e sociais. Para que qualquer decisão relacionada a este orçamento seja efetivada e tenha validade legal, será absolutamente imprescindível que nos dirijamos ao Congresso. A aprovação congressual é um passo fundamental e inegociável, pois é no âmbito do Poder Legislativo que as propostas serão debatidas exaustivamente, emendadas conforme a necessidade e, finalmente, votadas pelos representantes eleitos do povo. Este processo democrático garante a transparência, a legitimidade e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos destinados à defesa. Depois acrescentamos o enorme pacote de apoio aos reservistas, sim, os 9 bilhões, mais 9 bilhões, mais 3 bilhões e meio, e conseguimos encaixar tudo isso em limites fiscais razoáveis, fazendo isso com o consenso do governo, das autoridades locais, dos empregadores, dos trabalhadores e do Banco de Israel. Por isso recebemos elogios, acredito, de todos os nossos parceiros, tanto no país quanto no exterior. E aqui acabei de dar o exemplo, a confiança. Olhem para a Bolsa, olhem para o shekel, estamos terminando em 3,48, certo? 3,48,5, algo assim. Alguém olhou para o real iraniano nos últimos dias? Quantos mil? Qual é a cotação do dólar? 1.500? Então, realmente, graças a Deus, eu não atribuo isso a mim mesmo. Eu disse antes, no fim das contas, a economia são as pessoas que a fazem. Eu, como alguém de direita econômica, ainda acredito nisso. Acho que provavelmente também vamos superar isso, certo? E é por isso que recebemos essa confiança e essa parceria de todos os parceiros. Veja, é preciso lembrar. E aqui também vou escolher bem minhas palavras, porque há assuntos sobre os quais é melhor não falar. Quando deixamos o orçamento de 25, sabíamos que era para lá que estávamos indo. E por isso, parte das coisas, certo? O que definimos como o terceiro círculo, parte estava no plano básico, parte está no que chamamos de caixa do primeiro-ministro, parte estava no orçamento regular e parte estava naquele mesmo pacote dos 82 pontos.
4 bilhões que demos logo no início da guerra, se vocês se lembram, para o sistema de defesa, distribuídos ao longo de alguns anos, e parte estava agora nos 6 bilhões do pacote que deixamos. Nós não estamos surpresos com esse evento e ainda assim eu te digo, o Exército recebeu, o sistema de defesa recebeu dentro do orçamento, em seus diferentes componentes, parte dos recursos que eram necessários para se preparar. Você pode presumir que uma operação como essa, que lançamos na quinta-feira à noite, está sendo preparada há vários meses e sabemos o que precisa ser preparado para ela. Sim, não sei, nós sabíamos. De novo, pouquíssimas pessoas sabiam o que era isso. Há aqui um pequeno grupo de parceiros confidenciais que participou do planejamento disso. E como eu disse, o Exército recebeu certos componentes, eu te digo, isso custa mais. Eu te digo, não é só a guerra em Gaza, também a Espadas de Gideão. Estamos numa intensidade maior do que planejamos. Isso significa mais reservistas, isso significa mais custo, certo? Isso significa mais tempo de guerra, mais intensa também em Gaza. Tudo isso estamos aprendendo agora, aprofundando, vamos organizar e, do meu ponto de vista, vamos chegar ao Knesset muito rápido para saber como dar uma resposta a isso. Isso não vai surpreender nenhum de nós, não vai quebrar nenhum limite, não vai, dentro dos cenários que conhecemos, nenhum de nós fica surpreso quando nos deparamos com essas necessidades. Foi relatado que você apoiou um ataque ao Irã em um estágio muito anterior, quando ainda não havia autorização americana. Você acha que o ataque foi feito tarde demais e, se sim, qual foi o custo dele? Não sei o que foi relatado. Um trabalho verdadeiramente excepcional foi feito aqui. Estou lhe dizendo, estou lidando com isso há muito tempo. Eu também, como ministro das Finanças, mesmo antes da guerra, mas nos últimos 5 ou 6 meses, temos tido entre 2 a 3 discussões por semana sobre esse assunto. Tudo bem, com o primeiro-ministro e um grupo restrito de ministros, com um consenso enorme, certo, do Exército, do Mossad, do Shin Bet, com muitas opiniões na sala, com muito pensamento, com muitos dilemas, com muita tentativa e erro, com muito... Isso está perfeitamente certo, certo? Houve aqui um diálogo muito intenso, muito íntimo, aliás. Vejam, o fato de termos conseguido manter isso em sigilo não é algo trivial, certo? O Estado de Israel é um país com uma cultura de vazamentos. Aqui também se manifestou sua longa experiência e acredito que também sua coragem e sua liderança. No fim das contas, você sabe, todos nós estamos sentados na sala, mas é ele quem precisa tomar a decisão. Eu entendo. É ele quem aperta o botão e há aqui uma grande responsabilidade sobre seus ombros e sabíamos o que nos aguardava na retaguarda. Digo agora aos cidadãos de Israel, haverá dias desafiadores na retaguarda. Faremos de tudo para apoiar, para acompanhar, para aliviar, para estar presentes e intervir no momento necessário, oferecendo a melhor resposta possível. E mesmo assim, há preços a serem pagos e pessoas perdem suas vidas. Pessoas ficam feridas. Eles observam as discussões e o debate. Eles estão acostumados à ditadura. Todos pensam da mesma forma. Há apenas uma emissora, não há concorrência, não há discussões e não há debates. E nós o que somos? Uma democracia viva, vibrante, pulsante, e assim continuará sendo, mesmo que façamos alguns ajustes em algumas distorções no sistema judiciário israelense. E já vou entrar nesse assunto agora, mesmo em meio a uma guerra, o que é algo bom. Mas eu digo a vocês de verdade, nós vemos na inteligência, escute, espere, estou dizendo isso a vocês de verdade. Agora vemos na inteligência que eles não sabem interpretar uma democracia, não há dúvida de que eles estavam certos de que somos um povo incapaz de resistir. Ele não entende o que é, por um lado, uma sociedade ocidental moderna, uma sociedade de abundância, que vive bem, que gosta de aproveitar a vida. E ainda bem que é assim. E, por outro lado, sim, com debates, com discussões, mas uma sociedade que, no momento da verdade, sabe se mobilizar, sabe resistir, sabe agir com instinto e sabe atacar. E por isso ele terminou como terminou. E por isso também o líder atual vai terminar como ele terminou. Ele não leva em consideração discussões do gabinete. Não, eu vou me virar. Eu não acho que houve dentro da sala, houve uma tempestade de ideias, houve troca mútua, havia várias opiniões e eu acho que a minha capacidade de me sentir à vontade, de dizer o que penso e a minha recomendação dentro da sala se baseia no fato de que isso fica dentro da sala e eu não estou tentando tirar vantagem de ninguém. E quem pensou diferente não é menos inteligente, não é menos corajoso, não é menos experiente, talvez até mais do que eu. Eu acho que, no final, o processo foi excelente e, até o momento, a execução está até superando nossas expectativas e espero que continue assim com a ajuda de Deus e que consigamos alcançar os objetivos pelos quais entramos nesta guerra tão importante.
Então, eu gostaria mesmo de uma explicação. Por que, afinal, é necessário um aumento de orçamento? Está tudo planejado? E qual é exatamente o cenário? Por que você está rindo? São 200 milhões de shekels, por exemplo. Só um valor pequeno custa combustível de avião. Isso significa que você também está dobrando a capacidade de... Certo? Sua capacidade de ataque, o ritmo dos seus alvos e... Então esse é um pequeno exemplo. É dinheiro pequeno. Há coisas mais complexas, operações mais ousadas, capacidades mais significativas e cada uma dessas coisas custa muito dinheiro. Então há certas coisas que sabíamos que o exército precisava para prolongar e demos. Há certas coisas que nós estendemos. Eu realmente te digo que, quando elaboramos o orçamento, por exemplo, achávamos que Gaza avançaria mais rápido, mas então eu te lembro, fomos para um cessar-fogo, certo? Para trazer de volta os sequestrados. E depois, o chefe do Estado-Maior entrou em 6 de março e pediu um mês. Então, para dar a ele esse mês, concordamos com o plano Vitkov, e aí isso se estendeu por mais um mês, e mais um mês, e então, até voltarmos a lutar, levou cerca de 2 meses até que desgastamos o Hamas. Depois de todas as quantidades de ajuda principalmente pela maneira tola como ele aceitou isso. Na minha opinião, vocês reconhecem essa questão, todos os erros cometidos. E fico feliz que conseguimos promover uma correção nesse assunto. Pensávamos que terminaríamos a guerra em Gaza mais rápido. A realidade é que ainda estamos em Gaza com um contingente de reservistas maior. Isso impacta os custos e afeta avaliações de situação que mudam constantemente. Por isso estamos atualizando as coisas ao longo do caminho e... Eu te digo que se não fosse pela guerra com o Irã, não precisaríamos voltar ao Knesset nem pedir para aumentar o orçamento. Sim, eu teria que encontrar entre 3 a 5 bilhões de shekels, que é algo que eu sei como encontrar dentro do orçamento, por meio de ajustes e convergências aqui e ali, certo? E lidar com isso. A guerra com o Irã nos leva a números ainda maiores. Eu não quero, de propósito, mencionar um valor, porque, como disse, ainda estamos discutindo esse assunto e não creio que nenhum de nós cairá em desgraça. Eu não quero entrar nisso de novo, porque são apenas suposições. Não disse que não vai diminuir, pelo contrário, estamos ajustando os números e vamos voltar. Então eu já te dei uma estimativa. E agora dei outra vez para Shlomo. Então vou explicar novamente. Vou explicar de novo, vou explicar de novo. Existem certos componentes que, quando elaboramos o orçamento de 25 há pouco mais de meio ano, já sabíamos que o exército precisaria deles para esta operação. Há certos componentes que não sabíamos e não poderíamos saber, porque quando você desenvolve uma determinada capacidade, você não sabia que seria possível desenvolvê-la, não sabia que teria que pagar por ela. Agora, alguém vem e te diz o seguinte, só para exemplificar, para esclarecer, aqui está um produto novo que você não pensou que precisaria comprar, mas agora você precisa comprá-lo e isso custa dinheiro, ele te oferece novas capacidades. E eu disse a mesma coisa antes, uma guerra em Azaz, que estávamos considerando há algum tempo, e o envolvimento dos reféns, e então um acordo para esperar, e assim por diante nos arrastou para outro momento, e terminaremos a guerra agora em Hirã. Preciso voltar para Gaza, terminar o assunto lá, isso vai levar mais tempo, talvez 2 ou 3 meses, e custa mais caro, né? No geral é algo grande, hoje atualizamos os números, provavelmente vou ao Knesset abrir o orçamento para isso. Como disse, não acho que alguém de vocês ou de nós vá cair da cadeira por isso, e não acho que alguém vá se surpreender. Então como eu disse, parte já foi considerada e orçada. Parte adicional. E saberemos como orçá-la e manter os limites estabelecidos. Oi. Você disse que, supondo que a campanha no Irã seja bem sucedida, então as ameaças a Israel diminuirão a longo prazo, o que é obviamente ótimo, e supondo que isso aconteça. À luz das mudanças. Aliás, uma das coisas que levantei nas 2 vezes em que compareci diante do Comitê Nagel foi: espera. Vamos falar um instante sobre o cenário, porque há uma grande diferença se o caso do Irã é T meio, T2 ou T5. Ok? E isso certamente tem impacto, então agora precisamos voltar e estudar novamente o relatório Nagel e entender o que mudou. Eu digo de forma simples, e isso não está relacionado agora. Irã sim, Irã não. A concepção do exército pequeno e inteligente não se sustenta. Mesmo quando terminarmos a guerra contra o Irã, e apesar dos resultados fantásticos dessa guerra na Síria e no Líbano, aliás, repare que o Irã está implorando para o Hezbollah entrar e eles estão apavorados. E eu digo a você, eu adoraria que eles entrassem. Eu adoraria que o Hezbollah entrasse na batalha, nós vamos acabar com eles. Há mais algumas coisas que realmente queremos fazer e estamos esperando uma oportunidade. Estou falando sério. Temos aviões suficientes para estar no Irã e aqui para fazê-los sentir o peso do nosso braço e melhorar nossa situação para o dia seguinte. E ainda haverá muitas ameaças ao nosso redor e manteremos um exército grande, forte e letal. E haverá muitas ameaças contra nós e manteremos um grande exército. Para que amanhã não nos preparemos só para as ameaças de ontem e venham os grandes sábios dizer: bem, a ameaça de ontem já não existe, então não precisamos mais dela. As ameaças de amanhã, as velhas ameaças eram de ontem e tentam mantê-las no orçamento de defesa. Como? O quê? Não quero te dizer.
eu acho que esta guerra, e você conhece a minha posição, eu acho que, por um lado, precisamos aumentar o orçamento de defesa, novamente, em relação ao que conhecíamos antes da guerra. Eu não estou disposto a aceitar nenhum tipo de desperdício, expansão sem limites, irresponsável. Isso não é bom para a economia e também não é bom para a segurança. Isso gera desperdício, isso gera falta de eficiência, exército, Gesedzbo. É um sistema que precisa operar com escassez para ser eficiente. E é sempre necessário buscar o ponto ótimo em que o benefício marginal do último shekel, investido em segurança, proporciona aos cidadãos de Israel mais segurança do que o custo marginal desse mesmo shekel, ou do que os outros benefícios que poderíamos obter dele em outros lugares, seja em áreas de serviços sociais, seja em áreas de redução de impostos e crescimento, ou ainda em áreas de redução do déficit, o que também significa crescimento, barateamento de empréstimos e juros e alívio do fardo. Ok? Você está me perguntando? Eu espero que 2025 seja o ano em que terminaremos a guerra e que 2026 já seja uma espécie de vitória para o crescimento. E crescimento significa liberar o mercado. Crescimento significa reduzir os gastos públicos. Crescimento significa permitir que a economia agora libere todo o potencial que nos últimos 2 anos ficou borbulhando sob a superfície por causa da guerra, para que possa explodir e alcançar uma grande recuperação. Nós olhamos para trás, para todas as guerras que houve, para as operações militares. Aqui ajustaram para 0,4, como você lembra. Inclusive o Banco de Israel, eu disse a eles, estou dizendo a vocês, vocês vão morder a língua, vai ser 1%. E depois isso foi crescendo e chegou a 0,9. Me disseram, ministro, você errou. Eu disse, esperem, vocês vão ver que em abril vai se estabilizar em 1%, vai se estabilizar em 1%. E eu acredito que vocês também verão que as previsões agora estão corretas, ajustaram um pouco para baixo, porque no mundo todo ajustaram para baixo no final do ano 3, 4, 6, nível no ano que vem. Essas são boas previsões. Eu acredito que vamos surpreendê-los positivamente, assim como estamos surpreendendo a nós mesmos. Estamos nos surpreendendo positivamente até agora em todas as previsões. Na guerra, no crescimento, nas receitas, no déficit. Eu acho que isso vai continuar assim. Agora estamos lidando com a guerra e apenas com a guerra para vencer. Depois da guerra, estaremos aqui, vocês podem procurar justamente lá, Ger. Você sabe o relatório Shamgar, que foi estabelecido por Ehud Barak no ano 2000, em junho de 2000, julho de 2000, esse relatório foi estabelecido e ele determinou o processo tanto para o assessor jurídico do governo, quanto para o seu afastamento do cargo. Não fui eu, foi Ehud Barak. Espere, antes de tudo, leia o relatório Shamgar. Shamgar escreve de forma explícita que a capacidade de trabalho conjunto é baseada na confiança, somente quando há confiança entre o governo e o assessor jurídico do governo. O assessor jurídico do governo não pode exercer sua função sem essa confiança. Um momento, estou te dizendo que nos protocolos da comissão não há referência à sua remoção do cargo. A comissão Grunes naquela época não era chamada de comissão Grunes. Foi estabelecido lá como uma forma de nomeação. E então fica claro, ao dizer de forma simples, se é assim que se nomeia, mas essas não são as recomendações da comissão Shamgar. Estude isso a fundo. E não há nada de antidemocrático e dizer que se tal falta de confiança foi criada, então é preciso se separar como amigos e o governo pode nomear. Não estou falando dos Estados Unidos, onde tudo muda. Cerca de 3 mil pessoas, não sei, fazem as malas. E para permitir que um governo eleito implemente sua política, claro, dentro da lei, e aqui há uma grande dificuldade que não permite um trabalho conjunto. Não é. Com a ajuda de Deus, eu acho que é um processo necessário, correto e justo. Mas depois da guerra, porque agora é guerra, agora não se lida com outras coisas. Assim é o certo. Quero dizer a vocês mais uma coisa importante, só um instante. Esqueci de mencionar antes, em relação ao imposto sobre propriedade e as reivindicações. Amanhã vamos lançar, com a ajuda de Deus, já estou avisando, leve 1 ou 2 dias de teste, um sistema automático, também mudanças de governo. Em 2 dias é preciso agradecer ao Aryeh Ramini, que está em Jerusalém, e pequenas reivindicações para casas que foram danificadas, janelas, portas, até 10 mil shekels. Será possível preencher a reivindicação no site, fazer upload de fotos e um orçamento para o conserto, sem avaliador, sem nada, e à distância vamos aprovar isso imediatamente. Entendemos que queremos lidar, como vocês viveram aqui, com milhares de reivindicações. E hoje, em todo lugar desses, precisamos levar um avaliador, levar um engenheiro, etc. Então queremos muito que as pessoas cujo dano é relativamente pequeno possam consertar o dano muito rapidamente e voltar a morar em casa. Então isso vai entrar no ar amanhã, digo novamente,
Pode ser que leve 1 ou 2 dias para testar e ver que está funcionando, mas estimamos que até quinta-feira, qualquer pessoa cuja casa foi danificada em até 10.000 shekels poderá acessar o site, abrir um formulário de solicitação, fazer o upload das fotos que tirou do dano, apresentar um orçamento de um empreiteiro, de uma reforma de alguém, nós aprovamos isso. Depois ele vai fazer o upload da nota fiscal no mesmo local e receberá o dinheiro automaticamente na conta bancária. Assim não será necessária a presença física das nossas equipes. Nossas equipes naturalmente vão lidar com os pedidos mais complicados e complexos. Espero que também com isso possamos facilitar a vida dos cidadãos de Israel. Muito obrigado. Com a ajuda de Deus teremos sucesso e venceremos. Obrigado.